Olá, bem-vindos novamente ao Congresso Ambiental 2021. Bom, gostaria de agradecer aos que voltaram, aos que chegaram agora também. É um prazer tê-los aqui conosco novamente. Estou aqui com o Edu do Machado Meyer, ele vai ser nosso moderador nesse painel, e com a Isa. A Isa também faz parte da equipe VX. Bom, antes de começar o nosso painel, eu gostaria de agradecer novamente aos moderadores, aos patrocinadores, ao nosso patrocinador Platina, a Ambientare, ao nosso patrocinador Ouro, Machado Meyer e a Voltalha, aos nossos parceiros de conteúdo jurídico, BMA, KLA, Milaré, Pinheiro Neto, Ricardo Carneiro, Sion, Trenempol e Veirana Advogados. E nossos parceiros de oferecimento, né? Eles estão sempre com a gente está aqui expondo a marca deles. Inclusive, um deles está aqui na minha frente agora, o Marcos. Muito obrigada ao APT GIS, Diversa, Eolos, Geodo, Maron Consultoria, Papiros, Vida BR e Peruaçu. Bom, agora para apresentar os palestrantes desse painel, eu gostaria de pedir para a Isa me ajudar. Isa, fica à vontade. Com certeza. Boa tarde, pessoal. Assim como a Amanda disse, muito obrigada aos que estão aqui agora, aos que voltaram e estão sempre aqui com a gente, sempre com a VX. Como a Amanda já apresentou, nosso querido moderador Eduardo está aqui hoje. Ele é sócio do Machado Meyer Advogados. E além do Eduardo moderando esse painel, teremos 3 debatedores, que são Felipe Lavorato, presidente da Ambientare, Fernando de Franco, gerente de meio ambiente da Vale, e Lucas Silva, gerente jurídico para a América Latina da Singenta. Então, acho que vamos lá, né? Começar o nosso painel. Sim, antes de passar a palavra para o Edu, eu queria agradecer bastante ao Felipe Lavorato, que também está sempre conosco em todos os eventos da VX, assim como o Lucas Silva, que também é um veterano da VX, já palestrou inclusive junto com o Edu no Congresso Ambiental, e também ao Fernando de Franco, que também é um veterano VX. Então esse painel aqui é composto por veteranos. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês, vou passar a palavra para o Edu e eu e a Isa a gente vai aqui para trás, daqui a pouco a gente volta. Obrigada, gente. Muito obrigada, pessoal. Amanda, Isa, obrigado. Bom, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui na VX, novamente, esse Congresso Ambiental. Agradecer a Amanda, a Isa, ao Rodrigo pelo convite. É sempre um prazer participar do Congresso Ambiental. E acho que esse tema, né, o nosso painel Recursos Naturais e Desenvolvimento, acho que talvez seja o painel que, para mim, é o mais... me chamou muita atenção quando a gente começou a organizar o painel, porque basicamente nós estamos aqui falando de desenvolvimento sustentável, que está previsto, né, no artigo 170 da Constituição, e as discussões que nós temos relacionadas à preservação do meio ambiente. E é por isso que nós temos aqui, acho que no nosso painel, representantes do setor, acho que do agronegócio, setor, né, de mineração, e o Felipe da Ambientare, né, uma empresa de consultoria renomada na área ambiental. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela participação. Lucas, grande amigo, Fernando, Felipe, prazer estar aqui com vocês. Eu queria começar com um questionamento geral, que eu gostaria que todos pudessem comentar um pouco a respeito, começar a aquecer o nosso debate aqui da tarde. E aí eu vou começar pelo Lucas, mas depois Fernando e Felipe fiquem à vontade para comentar. E dentro disso que eu comentei, né, nós temos o desenvolvimento sustentável como um dos pilares da atividade econômica previsto na Constituição Federal. Eu gostaria de saber de vocês, como vocês enxergam essa dicotomia, essa aparente dicotomia entre desenvolvimento e preservação ambiental. Lucas, por favor, se puder começar comentando. Claro. Edu, obrigado. Primeiro, agradecer o VX aí pela organização do evento mais uma vez, né, sempre excelente, ótimos temas, ótimos debates. Agradecer ao Eduardo aí pela mediação e o prazer de dividir aqui com os colegas, o Felipe e o Fernando. Certeza que vai ser um momento ótimo aqui para a gente construir, né? E eu acho, Edu, que a sua pergunta já dá um pouco da pista da resposta, né? Quando você fala aparente dicotomia. Eu acho que é exatamente o contrário, né? O desenvolvimento tecnológico, ele é parceiro de primeira hora da sustentabilidade.
Só para dar alguns números, assim, pensando no agronegócio, nos últimos 30 anos, a área agriculturável, né, para fins de produção de grãos, cresceu 70% no Brasil, enquanto a produtividade dessas áreas cresceu para cima de 300%. Ou seja, o que a gente está falando é, você está produzindo mais no mesmo talhão, no mesmo pedaço de terra. E qual que é essa mágica, né? Não tem mágica, é com o emprego de boas soluções de tecnologia, ferramentas que permitem ao agricultor fazer essa produção e gerar dados em tempo real para que ele possa fazer o controle da lavoura dele. Então, para a gente ter alguma ideia, a partir dos anos 2000, onde a gente tem a primeira introdução de soja geneticamente modificada no Brasil, você tem um boom de produtividade, né? A curva ela é bem agressiva assim para cima, enquanto o aumento de área ele ficou quase flat. Então, no fim do dia, o que a gente está falando? Você desmata menos, precisa de menos área, e na mesma área que você já tem, você produz mais. Um outro bom exemplo, talvez, aqui, é a própria questão do glifosato, né? O glifosato permite, no Brasil, a gente ter um sistema de plantio direto. Antes do glifosato, você precisava arar a terra. Quando você ara a terra, você gera erosão e você libera gás carbônico na atmosfera. Com o glifosato, você aplica em cima da palha e consegue fazer o plantio sem esse processo de arar. Então, eu acho que o desenvolvimento tecnológico é parceiro de primeira hora. Acho que a gente tem alguns desafios, né? Sobretudo quando a gente pensa, talvez, em timeline de aprovação de novos defensivos ou coisa assim. A gente pode falar disso depois. Mas, para mim, qualquer contradição, ela é fruto muito de algumas mensagens equivocadas que são passadas, e a gente está vivendo num momento tão importante de falar sobre foco em ciência, em ouvir a ciência, etc. E a gente tem órgãos importantíssimos no Brasil, como o próprio caso da CTN-Bio, pensando em aprovação de organismos geneticamente modificados, que é um órgão de alta respeitabilidade, um órgão técnico composto por um painel super diverso. Então, quando a gente olha para a ciência, a gente vê que, na verdade, pensando especificamente no caso do agro, a gente não tem por que ter medo dos avanços tecnológicos. Ao contrário, eles são aliados de primeira hora do desenvolvimento sustentável e da preservação dos recursos naturais também. Hoje, a principal preservação de área de preservação, de produção permanente, reserva legal, uma boa parte disso está dentro das propriedades dos agricultores. Se a gente pega um mapa aí olhando de cima, você vai ver o percentual de mata nativa dentro das áreas de agricultores. Então, acho que são aliados e não inimigos. Acho que essa sua visão é muito interessante do campo, né? O quanto a preservação ela está atrelada ao desenvolvimento, especialmente à tecnologia. E aí eu queria ouvir o Fernando também, né? Acho que dentro da atividade mineral, o quanto essa questão do desenvolvimento e a preservação são conectadas e não exatamente dissociadas ou tão, em posições tão contraditórias assim. Por favor, Fernando. Legal, Eduardo. Não, primeiramente, agradecer aí o convite, a oportunidade aí de compartilhar aqui, né, de experiências aqui, de pontos de vista podem ser diferentes, complementares, e a Viex promove isso. Acho que é um ambiente muito favorável a essa disseminação de conhecimento, geração de valor a partir de conhecimento, e muito feliz de participar aqui, de contribuir um pouquinho. Prazer aí conhecer Lucas e Felipe, e Eduardo também. Acho que a gente está aqui para construir essa geração de informação, de conhecimento, e poder compartilhar isso aí com os nossos com os participantes aí, que são pessoas de senso crítico e que realmente têm aí uma participação efetiva nessa agenda ambiental, né, que a Viex consegue levar aí além da academia, né? A gente está aqui com empresas, está com o setor produtivo, então é uma visão complementar à da academia, onde se gera conhecimento. Temos as consultorias com papel fundamental aí em fazer esse link, né? Em gerar essa conexão aí de um projeto à sua realização, né? E quando a gente olha realmente para essa questão de recursos naturais e desenvolvimento, acho que a gente tem que afastar essa dicotomia, né? Ela não é saudável do ponto de vista de um desenvolvimento de um país, e a gente não pode polarizar esse discurso, né? Assim, eu só garanto desenvolvimento a partir do uso intensivo de recursos, e do outro lado também eu só garanto a proteção se eu não tiver nenhum tipo de uso do recurso. Então, acho que a gente tem que encontrar o meio termo nessa construção
E esse meio termo passa por várias, assim, acho que primeiramente passa por diversas teses aí econômicas, né, que a gente teria que olhar sobre um espectro bem amplo, assim, de um debate. A gente tem que olhar para os recursos naturais e ver eles realmente como uma grande oportunidade de desenvolvimento, né, seja por meio do uso tecnológico, acho que é a corrente mais, como o Lucas muito bem colocou aí no agro, né, o investimento em tecnologia, ele é uma forma de você garantir o uso do recurso e, ao mesmo tempo, fazer essa transição para as gerações futuras, de um conhecimento gerado a partir de um uso de um recurso que vai fomentar uma cadeia de desenvolvimento tecnológico, de investimento em pesquisas, e que isso, sim, possibilita a utilização, o valor de novos recursos que vão ser utilizados. Então, assim, ela não é uma cadeia estática, ela é muito dinâmica, essa construção. Eu sou adepto dessa corrente um pouco mais evolucionista mesmo, que olha para o desenvolvimento a partir do uso intensivo de tecnologias, de muita pesquisa, desenvolvimento, e não só trazendo aí uma visão um pouco mais que os recursos, a limitação de recursos naturais seria uma barreira ao desenvolvimento, né? Porque nós temos casos dos dois extremos. Nós temos países que conseguiram, com poucos recursos naturais, ter um altíssimo nível de desenvolvimento, né? Vamos pegar um caso da Coreia do Sul, por exemplo, é um país que tem pouca disponibilidade de recursos, a gente olhar a matriz energética deles, né, hoje, mas que despontou em termos de desenvolvimento. Mas a que custo também, né? Se você olhar para a matriz dele, ele usou mais de 50% de recurso fóssil. Então, essa discussão é muito ampla. Ao mesmo tempo, você tem países que têm muito recurso, como a Noruega, e que têm alto nível de desenvolvimento. Do contrário, também você vai ter no extremo, países como Níger ou como Venezuela, por exemplo, que a gente pode usar como exemplos, que têm altíssima disponibilidade de recursos, no caso da Venezuela, e que tem baixíssimo nível de desenvolvimento. Então, achar a forma de explorar isso e garantir as ferramentas adequadas e que isso perenize numa cadeia de valor, acho que é o grande desafio, né, que a gente tem. É perenizar a geração desse conhecimento, perenizar a utilização racional desses recursos e transformar isso em alavancas de uma transição. Eu vou depois, a gente conversa mais um pouquinho aí, acho que a respeito da mineração. A mineração vive um momento de extrema... É uma jornada de transição para uma jornada de baixo carbono e trazendo que é uma área intensiva em uso de recursos, que ela usa o recurso para o seu core, né, o seu negócio é exploração de recursos, mas ela tem uma cadeia de necessidade de energia, de suprimento, de insumos, que podem trazer grandes diferenciais. Aí, essa transição a gente está construindo, né? Nós estamos aí num momento chave, olhando para um cenário de 2050, numa economia de baixo carbono. No nosso caso, a Vale adotou aí a meta de ser zero carbono em 2050, então é uma jornada ampla aí que a gente tem, mas agora o Felipe complementa aí, né, com a visão aí, com certeza aí de trazer novos insumos aí para a gente ampliar o debate, viu, Eduardo? Fernando, obrigado mesmo. Acho que você mencionou um ponto excelente, né, que é a questão de como fazer essa com que essa dicotomia aparente ela seja realmente só aparente. E aí eu queria trazer o Felipe, né, para a discussão, porque acho que o Felipe tem esse ponto da consultoria, né, e da assessoria técnica nas questões ambientais, com a Ambientag. Felipe, queria ver um pouco a sua posição. Obrigado por participar. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nessa oportunidade, sempre participando aí dos eventos da Viex, tentando contribuir um pouco com as nossas experiências e conhecimento. Obrigado, Eduardo, Lucas, Fernando, pela oportunidade de estar aqui também compartilhando com vocês. Gostei muito dos pontos de vista trazidos pelos colegas. Eu concordo bastante com essa opinião. Na verdade, eu acho que a gente tem que afastar o termo dicotomia, porque, na verdade, nós temos realmente que pensar
no desenvolvimento e uso dos recursos naturais de forma conjunta e integrada, né? Eu acho que o Brasil, diferente de outros países citados pelo Fernando, é um país privilegiado em extensão territorial e numa abundância de recursos. Então, de fato, é pensar em como explorar e desenvolver o país da melhor forma possível, né? Eu acho que a nossa legislação ambiental é bastante rica nesse sentido. Nós temos tanto o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que define bem as áreas de proteção integral, de fato voltadas à preservação de ambientes e ecossistemas mais sensíveis, responsáveis pela manutenção de serviços ecológicos, ambientais, preservação de mananciais, assim como outras tipologias de unidade de uso sustentável, onde se permite algum tipo de atividade exploratória, e assim como as outras muitas áreas de extensiva produção, seja agrícola, minerária e outras demais atividades econômicas, né? As quais também têm a previsão das áreas de preservação permanente, né? As reservas legais, como o Lucas citou. Então, realmente, é a gente pensar como otimizar essa produção. Eu acho que os dois setores que estão aqui agregam bastante conhecimento nisso, né? Num viés tecnológico. O agronegócio, de fato, tem conseguido, nos últimos anos, ampliar de forma substancial a produtividade de áreas sem novas grandes expansões. A mineração também vai no mesmo caminho. De fato, a mineração hoje consegue um aproveitamento mineral muito mais relevante do que no passado, né? Então acaba diminuindo a necessidade de novas jazidas e aproveitando melhor cada vez mais o recurso. Tudo isso a partir de conhecimento, desenvolvimento tecnológico. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. O nosso papel da consultoria é exatamente conciliar a visão dos diversos atores, né, dentro do contexto do licenciamento ambiental, dentro do planejamento de projetos. Então, a necessidade de desenvolvimento econômico, a necessidade das empresas de expandirem a sua produção, assim como a necessidade, a demanda da população, da sociedade pela preservação dos ambientes e as demandas técnicas dos órgãos ambientais. Então, a gente vem trabalhando, buscando conciliar isso. Como podemos garantir o desenvolvimento desses projetos com o menor impacto possível, né, mitigando, compensando, minimizando todos os danos ambientais, mas também integrando essas áreas de preservação, né, pensando em reservas legais mais conectadas, junto com áreas de preservação permanente, viabilizando corredores ecológicos. Enfim, tem uma série de ações ambientais que se pode pensar para garantir o desenvolvimento, mas também a sustentabilidade e a preservação de muitas áreas. Essa é a minha contribuição nesse momento. Eu acho que a gente tem muita coisa aí, muita riqueza no debate para poder avançar. Com certeza, Felipe. Acho que aqui trouxemos vários pontos de vista super interessantes. E aí eu vou puxar, acho que um ponto bastante relevante da sua fala, Felipe, para fazer uma pergunta para o Lucas. Que é o papel do agricultor, do proprietário e da empresa, né, das empresas que desenvolvem produtos e tecnologia voltadas ao agricultor. Como o papel, Lucas, como você vê o papel do agricultor, do proprietário, mas também da empresa que desenvolve esses produtos nessa preservação das áreas de preservação permanente, reserva legal, unidade de conservação que o Felipe bem comentou? Não, ótima pergunta, Edu. Hoje, grosso modo, aí, ou talvez falando mais genericamente, o agricultor ele é um dos principais responsáveis pelas áreas pelas APPs e pelas reservas legais, né? Ficam geralmente uma boa parte delas fica dentro das áreas produtivas dos agricultores. Eles têm uma série de obrigações já legais para fazer isso, para que possam produzir, e cada vez mais, né, todos os elos da cadeia estão em cima de entender como é feita a produção, se é respeitando o ponto de vista de recursos naturais, como é a questão de acesso ao patrimônio genético, população nativa, etc. e tal. Então, hoje o agricultor ele está no centro da solução, apesar de muitas vezes ser colocado como no centro do problema, né? Hoje ele tem, só para ter uma ideia, não sei se todos têm
tem muito conhecimento sobre o agronegócio, dos que estão nos assistindo, mas assim, o agricultor toma mais de 40 decisões por safra. Né? Então, que produto vai aplicar, que momento, que hora entra, que semente vai comprar, qual é a melhor, monitoramento dos dados da cadeia dele, como está a produção. Hoje você tem uma série de ferramentas tecnológicas que ajudam ele a ver a produção em tempo real. Então, é uma carga de decisões, assim, absurda. E o Brasil hoje é um país de 200 milhões de habitantes, mais do que isso, que alimenta quase 2 bilhões de pessoas no mundo. Então, a carga que tem sobre o agricultor para cada safra e para cada tomada de decisão é absurda. E ainda assim, hoje ele é um dos principais aliados da conservação ambiental por todas as obrigações que recaem sobre o agricultor. Qual que eu acho que é o papel das empresas, tanto as de tecnologia quanto as demais, né, que estão na cadeia de valor do agronegócio? Ser enablers, né, do agricultor, ajudar a entender soluções, a trabalhar com dados, a capturar valor em cima do campo, a trazer melhorias, tecnologia, coisas que ajudem ele a realmente conseguir conservar. Hoje é o que uma empresa como a Syngenta, trabalhando com lançamentos de novos produtos, tanto na área de proteção de cultivos, quanto na área de trades, consegue fazer. A questão que se coloca quando a gente pensa, por exemplo, em aprovação de novos defensivos agrícolas, é que um defensivo, um herbicida, que vai matar a planta daninha ali, por exemplo, ele demora de 6 a 8 anos para ser aprovado. Então, quando chega um produto novo na mão do agricultor, ele já está, de certa forma, até ultrapassado por outros que estão lá no começo da fila aguardando a aprovação, né? E isso é uma dificuldade quando você pensa nos órgãos que também vivem esse dilema, o MAPA, Anvisa e IBAMA, que aprovam isso tudo, que são órgãos técnicos, fazem um trabalho relevante absurdo, mas que falta mão, falta gente para conseguir trabalhar. Então, eu acho que ter essa visão mais integrada, onde o governo pode ajudar, dando mais recursos para que você consiga liberar com mais rapidez produtos novos que vão ajudar o agricultor. A CTN-Bio hoje está fazendo um trabalho impressionante de revisão de normativas, dando mais velocidade para aprovação também. As empresas investindo em tecnologia, trazendo solução e dando até consultoria. Às vezes você poder ajudar o agricultor a entender o que é o CAR e como que está a área dele ali habilitada, inscrita, etc e tal. Então, fazer essa parceria, eu acho que a gente tem muita oportunidade de trabalhar, tá? Então, para mim, o agricultor hoje ele é um dos principais atores da solução, já fazem muita coisa, e talvez a reflexão que fique é como a gente consegue ajudar o agricultor cada vez mais, unindo todas elas da cadeia, né? A parte pública, as empresas, consultorias, todo mundo, para dar solução para que isso continue e se perenize cada vez mais. Excelente, Lucas. Essa visão do campo, ela é muito relevante, de fato, para que se possa entender a preservação do recurso natural sem desgarrar nunca do desenvolvimento, né? É só o desenvolvimento que vai gerar recursos financeiros, né? E condições para que essa preservação se incremente cada vez mais. E aí, nesse ponto, Fernando, eu queria ouvir sua opinião um pouco da questão de como se imagina o desenvolvimento de uma região, essa integração entre o desenvolvimento de uma determinada atividade, o desenvolvimento dessa atividade com o uso de recursos naturais e a efetiva preservação. Acho que o Lucas bem mencionou, o agricultor é uma parte relevante dessa solução na preservação. Como você vê isso em termos de atividade, uma atividade aí, dando um exemplo, né, da Vale, que é, né, uma atividade minerária que utiliza recursos naturais na sua essência. Como desenvolver uma região e desenvolver uma atividade econômica sem deixar de lado essa preservação e adotar uma política concreta de preservação ambiental? Bom, Eduardo, assim, acho que é uma pergunta bem ampla, né, para a gente trazer aqui uma visão de território, né? Então, assim, hoje nós temos claramente que os municípios onde a atividade de mineração são desenvolvidos e que tem aí todo um processo, uma cadeia tanto de benefícios, né, diretos ali pelo recolhimento de impostos, no caso das contribuições da CEFEM, as avaliações mostram claramente que esses municípios, eles têm um índice de desenvolvimento humano bem acima da média dos outros municípios comparados dentro do próprio estado, né? Então, olhando nesse aspecto, a gente olha o contexto ali de Carajás, por exemplo. Carajás é uma província mineral
né, de referência mundial aí, em termos de qualidade, e que os municípios ali dentro dessa província, hoje, eles somam ali, eles representam aí, estão no percentil 91, na verdade, quer dizer, o IDH daqueles municípios, eles são mais altos que a maioria, 91% dos outros municípios do Pará. Então, isso mostra uma importância, né, de como você pode alavancar o desenvolvimento de uma economia e de uma sociedade a partir de um aproveitamento de uma jazida mineral. Isso entra os fatores aí de suporte ou de educação, a melhoria nas condições de saúde, de infraestrutura, né, o acesso à informação, quer dizer, toda uma construção de suporte tecnológico também. Então, isso acontece também em Minas Gerais, né, onde também essa avaliação dos municípios que têm a mineração como sua principal atividade ali, nas quais nós desenvolvemos, operamos essa exploração, eles apresentam ali, então, também em torno de 91%, 93% dos municípios com maior IDH dentro do estado, no caso de Minas Gerais. Então, isso reforça que a atividade econômica, junto com uma política muito forte, né, e aí é o que o Lucas trouxe, e o Felipe também, o nosso arcabouço legal, ele traz uma condição de exploração racional, né, com todas as garantias, com toda a política também de desenvolvimento socioeconômico ali dessas regiões. Então, nós temos um associado aí sempre à mineração. Basta ver o exemplo de Carajás, quando a gente olha o recorte do avanço ali, quando a gente olha a proteção da floresta dentro dessa área ali do sudeste do Pará, né? Então, é possível você operar dentro de uma flora, de uma floresta nacional, garantindo dentro de um zoneamento, dentro de toda uma equação que se fecha, que ela é possível fazer, né, a proteção, a conservação da floresta com o uso dos recursos naturais. Então, e ao mesmo tempo você garantir a preservação e a proteção dessa biodiversidade ali, porque essa biodiversidade, ela ela está nessa rota tecnológica também, né? Porque ela no futuro ela gera insumos, ela vai gerar produtos. Então, a forma de fazer, eu acho que a grande questão que a gente tem que avançar mesmo é no contexto não é o que eu faço, mas o como eu faço. Então, como eu posso explorar? Isso sim traz uma condição promissora para o uso dos recursos naturais, gerando esse link aí com a proteção, a preservação e garantindo aí o desenvolvimento socioeconômico. E basta ver também, aí só um contexto que a gente tem que olhar, né? A que custo que nós desenvolvemos. Aí acho que a ONU traz um novo modelo aí de apuração, de mensuração disso, que é o IDHP, que avalia a que custo eu estou me desenvolvendo com as pressões planetárias, né? Então, essa revisão nessa ótica também do IDH, trazendo esse componente de quanto eu pressiono o meio ambiente para avaliar o meu nível de desenvolvimento, acho que isso vai permitir aí, nos próximos anos, uma avaliação muito crítica do que é desenvolvimento, né? Em que base ele ocorre. Excelente, Fernando, excelente. E aí eu queria trazer o Felipe, né, obviamente, dentro do nosso aqui, para todo mundo participar, eu queria trazer o Felipe. Felipe, um pouco não é exatamente o nosso tema aqui, tratar só de licenciamento ambiental, mas é um instituto que, obviamente, é muito relevante para essa discussão, quando a gente fala em formas de regular a atividade, estabelecer medidas mitigadoras e compensatórias de impactos ambientais. Eu queria te ouvir um pouco, Felipe, em relação, e aí trazendo até a fala do Fernando, né, um pouco da questão de como colocar esse licenciamento com este foco, né, um foco na preservação ambiental, sem deixar de lado o desenvolvimento, e pensar um pouco no processo de licenciamento. O Lucas mencionou bem, né, processo de aprovação aí de produtos pelo MAPA, pelo IBAMA, pela Anvisa, produtos, né, defensivos agrícolas, mas trazendo também um pouco do licenciamento. A questão do licenciamento, não vou chamar de burocracia, porque eu acho que ela é essencial para a preservação do meio ambiente, mas tratar um pouco do licenciamento como um mecanismo incentivador do desenvolvimento, ao mesmo tempo que
com viés, claro, de proteção e compensação ambiental. Perfeito, vamos lá. Na verdade, eu até me atrevo a dizer que talvez tanta burocracia não seja necessária, sabe? Eu tenho uma visão que, atualmente, principalmente, né, ainda aguardando algumas melhorias aí na nossa legislação, a gente tem um arcabouço legal bastante complexo e um licenciamento ambiental, sem demérito de forma nenhuma do extraordinário trabalho que os nossos colegas exercem dentro dos órgãos, né, de controle e licenciamento, mas um licenciamento um tanto quanto protocolar ainda. Talvez pelo rito ainda um pouco arcaico, né, e pelo excesso de processo de licenciamento com equipes muito reduzidas. Então, muitas vezes, o foco do licenciamento acaba sendo processual, né, um pouco burocrático, como você falou, e perde-se um pouco da essência do objetivo do licenciamento, que é exatamente estabelecer medidas efetivas e adequadas de controle ambiental. Mas, por outro lado, né, os esforços são muitos no sentido de melhorar isso, tanto no aspecto legal quanto no aspecto técnico. Os órgãos têm avançado muito no sentido de objetivar essa conversa. O IBAMA fez um esforço enorme de padronização, né, da compreensão dos principais impactos dos empreendimentos já amplamente conhecidos, assim como de um direcionamento de ações, de programas ambientais também já conhecidos, guardando espaço, obviamente, para se discutir aquelas medidas diferenciadas, peculiares de cada empreendimento. Então, na verdade, hoje, o esforço que se busca desenvolver dentro do licenciamento é conciliar, como eu até já coloquei anteriormente, os interesses, né, de todos os atores dessa cadeia que a gente representa. Eu acho que o papel da consultoria é integrar essa compreensão e buscar medidas efetivas para minimizar os impactos, né, e trazer ações de integração. Então, o Fernando trouxe bons exemplos. Eu acho que a gente tem que pensar para além das medidas básicas de monitoramento, mas, na verdade, como que eu posso explorar determinada área, garantindo a sustentabilidade das florestas. O exemplo de Carajás é excelente sobre isso. As ações sociais mais efetivas, né, junto à sociedade, não apenas a geração de tributos, mas efetivamente apoiar os municípios, apoiar a população no sentido de otimizar cada vez mais o uso desses recursos. Eu acho que são ações mais práticas que a gente precisa efetivamente de trazer dentro do contexto do licenciamento ambiental. Excelente, Felipe. Excelente. E aí eu vou continuar contigo, Felipe, porque eu acho que nesse ponto você tocou em alguns aspectos que são interessantes da gente dar para a nossa conversa aqui, que é a questão de compensação, mitigação de impactos e você usou, né, uma expressão que é para além daquilo que está inicialmente, né, que seria o ordinário. Como é que você vê essa questão muito ligada hoje a essas discussões do ESG, né, sustentabilidade, essas nossas discussões que são pautas extremamente relevantes dentro do desenvolvimento econômico, mas como você vê, Felipe, essa integração? Você falou muito em integração do desenvolvimento com medidas concretas de preservação ambiental. Como você vê isso na prática? Saindo um pouco aqui da nossa teoria, mas pensar a prática olhando, né, com essa exigência do mercado, e mercado que eu estou chamando aqui não é só o mercado financeiro, mas muito do mercado consumidor, né, da sociedade, chamar a sociedade, né, a exigência de que se tenha um olhar mais protetivo ao meio ambiente, sem, obviamente, deixar de lado o desenvolvimento. Hoje, o nosso esforço dentro da nossa atuação como consultoria é exatamente integrar essas ações de sustentabilidade desde a etapa de planejamento, de licenciamento dos projetos. Ainda, em boa parte das companhias, isso vem amadurecendo, mas a gente observa que as áreas de sustentabilidade
elas acabam entrando de forma mais efetiva nos empreendimentos, já nas fases operacionais. E hoje, de fato, a gente tem que pensar isso, né? Dada toda essa demanda, a demanda social, a demanda econômica, pensar e trazer essas ações desde o planejamento do projeto. Então, trazendo um exemplo concreto, né, de um empreendimento que nós estamos desenvolvendo hoje, é como que eu posso integrar ações voltadas à preservação da fauna, à conservação da flora e um desenvolvimento e manutenção da atividade social e cultural naquela região. A gente desenvolveu um projeto de integração de corredores ecológicos a partir da reposição florestal, né, que são ações obrigatórias, mas pensando um pouco além, integrando o ecossistema, pensando nas principais espécies da fauna que circulam naquela área, responsáveis pela manutenção dos serviços ambientais, e utilizando a própria população local para desenvolver esse serviço, atrelado também às ações de educação ambiental, formação, né, das futuras gerações. Então, nesse exemplo simples ainda, a gente consegue abarcar uma série de objetivos de desenvolvimento sustentável e pensar em ações concretas de sustentabilidade, né? Felipe, excelente. E aí, Fernando, eu acho que aqui a gente tocou em pontos de desenvolvimento sustentável, né? A sustentabilidade, questão de uma transição energética, né? Todos os temas que estão muito em voga para a nossa discussão. E aí eu queria te ouvir, Fernando, sobre essa questão. Como a mineração, né? Falando aqui de atividade de mineração, como a mineração está se preparando para essa transição, transição acho que talvez seja até uma palavra ruim, porque já é uma realidade, mas como a mineração, no seu desenvolvimento, olha para esses mecanismos de uma matriz energética muito mais limpa e renovável, e a questão da redução, né, das emissões de carbono, um mercado concreto de sustentabilidade olhando para o futuro, como você bem mencionou, né, 2050, mas 2050 está aqui. Então, como olhar isso a partir da mineração e qual é o olhar da atividade minerária para isso? Bom, Eduardo, assim, eu acho que o termo aí que a gente tem que ter é uma transformação, né? É uma jornada aí que os negócios estão passando. E o porquê dessa jornada, ele está totalmente vinculado aí a uma forte regulamentação que está se desenhando aí nos países, né, no mundo, por essa nova tendência. Então, a regulamentação da redução de gases de efeito estufa, ela é o direcionador aí, o propulsor que movimenta toda uma rotas tecnológicas, né, que a gente vai ter que buscar. E quando a gente olha para esses caminhos, nós não temos aí todas as respostas, né? Nós temos aí um grande vetor aí que foi provocado, foi a China. A China anunciou um plano de ser carbono neutra em 2060. E nós já tínhamos alguns marcos importantes, né, que é o caso do Japão, que já tinha anunciado, um grande consumidor de recursos naturais. Olhando para 2050, a Europa também está na sua rota de transição de reduzir 30% para 2030 e ser carbono neutro em 2050. E o 2050 é logo ali, né? Assim, se você desenvolver tecnologia. Então, assim, acho que os caminhos que estão desenhados, nós estamos justamente nesse ponto, definir os caminhos, por onde nós vamos. Nós temos algumas rotas que evoluíram muito rápido. É o caso da energia renovável. Se a gente olhar para o mundo, para o Brasil, esse recorte de energia renovável foi um caminho que o Brasil já era uma das referências em energia hidráulica, né? As grandes hidrelétricas, as PCHs. Aí a gente vê todo o movimento aí na parte aí de eólica, que hoje nós temos quase 12% da nossa geração da matriz elétrica eólica. A solar saiu de um traço já para 2%, né? Muito rápido, assim, nós estamos falando de coisa de... Eu trabalhei no setor elétrico há 2 anos e a gente falava em turbinas já era 4 megas de turbina eólica, hoje a gente já fala de 10, assim, uma evolução de 2, 3 anos. Então, como que a mineração se posiciona? Ela tem que enfrentar vários desafios nesse caminho. Um é a corrida tecnológica, assim, nós não temos
a matriz energética, a gente já transformou. A Vale, por exemplo, é autossuficiente praticamente no Brasil em energias renováveis para o seu consumo. Mas quando a gente olha no contexto da corrida tecnológica, do processo, você mudar processo, você vai precisar de várias soluções. E isso vai se consolidar a partir de 2050 como o principal, o modelo a ser carbono neutro 2050. Então, isso passa por uma transição tecnológica forte, uma mudança disruptiva. Temos vários desafios, que é o alto investimento. Isso vai exigir retrofit, e aí entra o licenciamento ambiental na busca da consolidação disso dentro de um ambiente regulado, né? Nós temos aí, então, incertezas que vão ocorrer, sejam regulatórias, a gente não tem definido no Brasil ainda se é taxação, se é mercado cap and trade para carbono, só que as empresas vão ter que tomar decisão agora, porque vai ser para 2050 e 2030. Então, assim, nós temos que definir esse trade-off aí entre o combustível, né? As soluções de combustível ainda são caras, os redutores para você usar nos alto-fornos, quando você compara isso, e você vai precisar de muito minério de qualidade para essa transição da mineração. Isso, nós temos um espectro de qualidade de minério no Brasil, né? Nós operamos as minas, uma das melhores minas do mundo aí, em termos de qualidade. Então, isso vai... E nós já temos algumas entregas que a gente já está fazendo, que são soluções para os clientes. E aí entra as soluções que a gente hoje aproveita. A mineração, assim, você antes só tinha o granulado, a gente falando até a década de 60, você só operava o famoso filé daquela jazida, que era o granulado, que já ia direto para o alto forno. Depois você teve já com a exaustão ou com indicativos de que você precisaria ampliar essas jazidas, você já começa a usar os finos. E os finos até então eram rejeitos. E hoje a gente já fala do rejeito, do ultrafino que a gente usa aí, já para constituir produtos que eu já coloco no alto forno de forma direta, que é o caso do briquete. E eu ainda utilizando o próprio briquete, uma solução feita de areia, que era o antigo rejeito, que iam para as barragens. Então, assim, a solução ela está acontecendo. Isso é um P&D, o caso dos briquetes verdes aí, que nós recentemente anunciamos ao mercado. A gente está falando de um estudo de 18 anos em pesquisa e desenvolvimento, mas que chegou como uma solução agora de um produto de alta qualidade, trazendo aí uma redução expressiva comparado ao método tradicional de fazer a aglomeração de finos de minério. Então, assim, nós temos grandes avanços. Eu tirei a parte úmida desse processo, eu já não uso mais água nesse processo. É um processo, eu já deixo de usar uma temperatura de forno de 1.300 graus para 200 graus, então o meu consumo energético já é muito menor, eu já reduzo 99% da minha geração de SOX, já reduzo mais de 75% a geração de NOx, reduzo o material particulado a partir de avanço tecnológico e também de um novo posicionamento nesse mercado. Tá? Então, a mineração ela está evoluindo e a gente tem que dar essas soluções e criar essas parcerias também com os nossos clientes, porque eles demandam de produtos de qualidade para também reduzir lá na ponta a menor dependência ou o menor consumo energético lá no produto final, reduzindo os gases de efeito estufa. Tá? Então, é uma cadeia muito virtuosa aí e que vai exigir muito conhecimento aqui de todos os pilares aí. Fernando, desenvolvimento, e aí você tocou em ponto de desenvolvimento de tecnologia, que é um aspecto extremamente relevante dessa atividade, né? Como ter desenvolvimento econômico sem tecnologia com preservação de meio ambiente. Acho que nós não podemos mais falar em termos de exploração pura e simples de recursos naturais, né? Nenhuma atividade vai se sustentar simplesmente com a exploração de recursos naturais para desenvolvimento dos seus produtos. A sociedade não admite mais, né? Então, acho que, e aí, Fernando, eu queria só te ouvir mais um ponto. Você bem mencionou a questão do desenvolvimento de tecnologia. Como que você vê aí, né, na sua função, né, de gerente de meio ambiente, como você vê essa questão do desenvolvimento das tecnologias? Você mencionou um processo aí de
quase 20 anos para você chegar numa tecnologia muito mais, vamos dizer assim, limpa, né, ou que usa menos recursos naturais. Como você vê assim esses processos avançando, né? Estamos falando sempre de redução de metas para 2050, mas eu acho que cada vez mais há uma celeridade dos processos e se chegar a resultados de forma mais rápida. Como você vê isso acontecer na prática, né? Essa tecnologia chegar hoje. Talvez hoje você não precisasse mais de 20 anos de pesquisa. Acho que eu queria te ouvir um pouco nessa parte. Eduardo, assim, eu acho que nós estamos vivendo aí nós temos uma força motriz que é uma mudança disruptiva, se a gente olhar num contexto de 10 anos atrás, que é a própria regulamentação de mercados, né, assim, e muito do que a sociedade também, nós criamos um novo pacto com a sociedade. E esse pacto, ele é pautado na busca de soluções e na construção desse engajamento aí, trazendo a melhoria desses territórios onde a gente atua. Então, assim, eu vejo que, no caso nosso direto, nós temos um instituto tecnológico, né? Nós temos uns centros de tecnologia mineral. Então, todo esse investimento em pesquisa, eu acho que hoje ele ganha em celeridade, porque há também, paralelo a isso, que já era dentro de um caminho traçado, de avanço, nós temos hoje a chegada de soluções. Por exemplo, a gente fala de automação, hoje nós já temos caminhões autônomos, coisa que talvez há 10 anos a gente nem imaginava. Isso vai muito além, isso eu estou já falando de segurança, né, do trabalhador. Então, assim, o avanço tecnológico hoje ele é muito mais evidente. Acho que são rotas que a gente precisa, sim, ter, são níveis de maturidade que a gente vai avançar, mas eu acredito muito na celeridade disso, muito em função também da própria exigência que a sociedade está colocando. Eu quero produtos limpos, eu quero produtos com menos intensivos de carbono, eu quero produtos que me satisfaçam a minha necessidade, mas sem que eu também seja um colaborador de qualquer dano potencial que ocorra ali desde a sua cadeia de valor. Então, essa é a mola propulsora, sabe? E a constituição desse pacto, eu acho que é ele que traz essa velocidade na implantação de novas tecnologias e no investimento em P&D e caminhando aí para soluções que possam realmente vir a contribuir aí para uma economia sustentável, de fato, sem que ela seja a economia da teoria, né? Que a gente escuta falar de desenvolvimento sustentável, mas na prática é muito distante disso. Excelente, Fernando. E aí eu queria trazer o Lucas para a discussão, Lucas, falando um pouco dessa questão da tecnologia, desenvolvimento de tecnologias em defensivos, mas também de biotecnologia. Acho que você mencionou na sua fala a questão da aprovação, né, da soja, pouco mais de 20 anos atrás, o funcionamento da CTN Bio. Então eu gostaria de te ouvir um pouco em relação a isso. Dentro dessa nossa discussão relacionada a desenvolvimento e recursos naturais, como você vê esse papel da aprovação, né, novos eventos de biotecnologia? Acho que hoje a gente acabou muito, né? 20 anos atrás era a soja, hoje em dia nós temos um sem número de produtos, vacinas, micro-organismos. Então, como você vê essa questão da biotecnologia, né, e o avanço tecnológico dentro de um conceito sempre de desenvolvimento com preservação dos recursos naturais? Não, legal. Eu acho, o Fernando tocou no final da fala dele num ponto que eu particularmente gosto bastante. Acho que ele usou a expressão pacto, né? E eu me lembro de ter falado um pouquinho disso, acho que num dos eventos do VX, acho que no penúltimo, sobre essa importância da gente agregar cada vez mais gente e mais setores na construção desse debate. Porque às vezes, e eu acho que o evento aqui do VX, ele é com certeza um canal fundamental para isso, mas eu acho que às vezes a gente meio que fala para convertido, né? E uma questão que a gente tem como desafio é como que a gente amplia esse leque de debate, né? A gente está aqui falando
sobre o benefício da biotecnologia, o trabalho da CTNBio, etc. e tal, e eu queria muito que a gente conseguisse discutir como diferentes atores, né, dos nossos setores aqui, como que isso chega mais na população em geral, né, quando ouve, por exemplo, a palavra transgênico, e tem 7 tipos de medo diferentes, ou quando ouve falar de defensivo agrícola, e já fala, pô, veneno, ou coisa assim. Então, como que a gente consegue, eu acho que os órgãos técnicos que a gente tem hoje fazem um trabalho importantíssimo, a CTNBio foi importantíssima agora na pandemia também, aprovando vacina contra o coronavírus, talvez isso nem seja tão divulgado quanto poderia ser. Eu acho que os indicadores dos benefícios que essas tecnologias trazem, tanto na redução de uso de defensivos em si também, né, quanto também na própria produtividade que a gente já tocou, menor uso de recursos hídricos, etc. E lembrar, né, que no agronegócio a gente tem uma questão que por mais que a gente tenha eventos biotecnológicos, defensivos, tecnologia, etc. e tal, você sempre tem a agenda da natureza, né? Então, se choveu, se não choveu, se ventou, se não ventou, se tá sol, se não tá. Um contraste que eu acho importante da gente fazer, pensa nos Estados Unidos, quando chega o momento do inverno, você tem aqueles campos todos cobertos de gelo. Não fica uma lagarta lá. Aqui não tem gelo, não tem neve, e você chega a ter 3 safras, dependendo da região do Brasil. Então a pressão de pragas e a pressão de plantas daninhas, ela é absurda. Então, quando a gente olha uma população em crescimento, né, e a perspectiva que a gente está falando até 2050, né? Então a perspectiva que a gente tem de ter um aumento populacional absurdo até lá, a gente tem que se perguntar como que a gente vai produzir comida para todo mundo. Né? E essa solução passa necessariamente pelo investimento em tecnologia, pelo uso equilibrado de recursos naturais, casado com bom desenvolvimento tecnológico. Então, quanto mais a gente conseguir desmistificar essa agenda e trazer mais setores da sociedade para a gente conseguir ter esse debate de maneira clara, aproveitando até o momento, eu acho que é um momento que a gente está vivendo em que se fala muito de ciência, né? Organizações de saúde, se fala muito de Anvisa, CTNBio também, de certa forma, a gente trazer esse conhecimento um pouco mais, usando cada oportunidade que a gente tiver para levar a importância dessa mensagem. E, claro, está aberto também a ouvir os medos, os receios, esse é o tipo de conversa que eu já tive também muitas vezes. Às vezes você senta com uma pessoa e ela coloca, mas eu tenho receio, o efeito disso, daquilo, e você explicar um pouco mais para essa liberação de um OGM, os dossiês que são feitos, os estudos que são feitos. O Fernando falou do tempo do investimento tecnológico, você lança um novo trade, você começa, o que está sendo lançado agora, você começou 15, 20 anos atrás, a fazer os trabalhos de melhoramento, etc. e tal. Então isso é importante, que a gente consiga, talvez, democratizar, se essa é a palavra, o acesso a esse debate, né? As ferramentas, as tecnologias, a ciência por trás disso e a segurança que a gente tem nos trabalhos que são feitos. Então, eu acho que peguei o gancho aqui do final da fala do Fernando sobre a questão do pacto, e juntando com a sua pergunta sobre o papel das aprovações e das agências, para mim é dar mais visibilidade sobre esse trabalho que é feito. Os trabalhos de consulta pública, por exemplo, a Anvisa faz uma reavaliação de um defensivo agrícola. Você vê lá no jornal a notícia, a Anvisa aprovou não sei quantos defensivos, mas não existe talvez a veiculação de como foi feito esse trabalho, a consulta pública que teve, os debates que ocorreram, os aportes de artigos, de documentos, os estudos que são feitos. Então, como que a gente consegue levar um pouco mais isso para além da superfície? Eu acho que esse é um tema que fica bastante na minha cabeça, eu acho que não só para o agro, mas para todos os setores que às vezes enfrentam alguma resistência, o próprio caso da mineração, ou outros que a gente tem aqui, que eu acho que vale a pena refletir a respeito. Com esse tema, né, Lucas, acho que a gente poderia passar o tema da desmistificação de algumas verdades que são colocadas e que não necessariamente são aquelas reais, né? Acho que a gente poderia também passar, vou pedir pro Rodrigo aqui depois fazer um painel só disso, aí a gente vai aqui discutir mitos, né? Então, e infelizmente a gente não vai ter tempo, né? A gente vai estar chegando próximo do nosso final. E aí eu queria, acho que abrir um pouco. Eu vou abrir daí na ordem ao contrário, começar falando com o Felipe para uma palavra final, depois o Fernando, depois o Lucas. Felipe, obrigado novamente pela sua participação. Foi um prazer e acho que gostaria de te ouvir um pouco, acho que fechar um pouco esse nosso debate. E se eu puder falar em um minutinho sobre esse nosso tema e te agradecer novamente por dividir conosco o seu conhecimento. Obrigado mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês.
Acho que esse painel foi engrandecedor para mim, certamente, para os colegas que nos ouvem aí. Muito legal né, conhecer mais profundamente esses pontos de vista do Lucas, do Fernando, dentro dos seus setores. A gente atua com bastante interface também dentro da consultoria, mas tem uma visão mais profunda dos negócios, dos números, e de todos esses contextos de desenvolvimento tecnológico. Eu acho que o grande momento que a gente vive é de fato essa disrupção tecnológica, esse avanço do conhecimento. O licenciamento também está vivendo isso de forma bastante intensa, né? A gente tem uma grande promessa aí, a partir da nova Lei Geral do Licenciamento, para algumas melhorias e inovações que certamente, na minha visão, vão contribuir bastante para um uso mais racional, melhor planejado e sustentado dos nossos recursos naturais. Tá? Uma boa tarde e obrigado por estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Felipe. Fernando, por favor, gostaria de te ouvir também, novamente agradecer. Vocês viram aqui que já estão querendo me expulsar, eu não vou deixar sair antes de ouvir você, Fernando e o Lucas, mas eu prometo que todos poderão falar. Eu não te expulsaria antes de ouvir eles, não. A palavra está com vocês, gente. Legal. Não, só agradecer mesmo. Acho que é uma oportunidade da gente trazer aí, né, assim, um desenho de um caminho, né, que é possível utilizar recursos naturais, gerar desenvolvimento compartilhando aí essa geração de conhecimento, utilizando aí toda uma construção de uma cadeia de valor que está por trás disso e que a gente pode impulsionar territórios, melhorar a qualidade de vida das pessoas, transformar esse futuro e garantindo com que nós tenhamos essa inteligência no uso dos recursos naturais, né? Então, acho que o Brasil é um país que detém aí todas as condições para estar na vanguarda disso, e eu acredito muito nesse potencial, no fortalecimento das instituições, nas políticas públicas, no caminho aí da iniciativa privada, né, no caminho do setor acadêmico, e essa congregação dessa força que vai trazer aí esse diferencial. Então, eu fico à disposição aí da Viex, parabenizo pela organização do evento, e espero aí que em 2022 aí, a gente já falando de 22, seja o evento presencial aí, que é um evento grande. Acho que é a oportunidade daquele cafezinho que gera muito das soluções e da construção desse pensamento aqui coletivo em prol de um futuro melhor para todos. Obrigado, Fernando. Lucas, meu amigo, obrigado novamente por ter aceito o convite. Por favor, fale um pouco aí. Eu seguro as duas aqui, deixa comigo. 30 segundos só para me despedir, agradecer vocês todos pela organização, os colegas aqui, foi ótimo. Ouvi o Felipe, ouvi o Fernando também, e esses eventos para mim são isso, né, oportunidades da gente, claro, a gente não vai ter a tarde inteira para debater, mas você planta a semente, acho que deixa questões em aberto, e no momento que a gente está vivendo, é bom a gente enfatizar a importância do debate, né, da troca de ideias, de você às vezes discordar, de você apresentar seus argumentos, e eu acho que isso é importante. E para mim fica talvez o convite para toda a nossa audiência, que é como que a gente como a gente avança na democratização do acesso a essas informações importantíssimas, cada setor, o trabalho que é feito, e dizer, né, o casamento do desenvolvimento tecnológico com a preservação ambiental, ele já está acontecendo. Então o que a gente está discutindo são sempre formas de melhorar, mas isso já é uma realidade, né? E os nossos setores já trabalham com isso de maneira clara, e isso já está acontecendo. Então, talvez trazer mais luz sobre essa realidade seja um ponto importante também. Obrigado, viu, a todos aí. Obrigado, Lucas. Obrigado mesmo. Amanda, Isabela, Rodrigo. Eu que agradeço a vocês que estão aí na tela com a gente, de longe, como vocês disseram, espero que logo de perto. A gente está com o LASE aí no final do ano, pretendemos que ele aconteça presencialmente, então eu espero vocês lá, como sempre. Edu também, já está com a carteirinha assinada para chegar lá com a gente. Ambientari está com a gente também, então eu gostaria muito de agradecer vocês. Inclusive, na quinta-feira a gente tem outro painel com a Ambientari. Machado Meyer também tem outro painel amanhã.
Então, estamos juntos, muito obrigada e vou convidar vocês a assistir o próximo painel que tem como tema florestas. Bom, vou agradecer ao Edu, não vou mais tomar o tempo dele aqui, vou chamar a vinhetinha, enquanto a gente chama os outros palestrantes, vocês ficam aí aguardando um pouquinho, a gente já volta, tá bom? Obrigada, gente!